Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Dassault Aviation, Amaro Aviation, Goodyear e Hangar 33. E assine a revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal, e dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Continuando a nossa trilogia do Badger, vamos ver nesse episódio a atuação dele na aviação de longo alcance e na aviação naval da União Soviética. Felizmente para todos nós, os Tu-16 de ataque nuclear com bombas ou mísseis nunca foram usados. De fato, a única atuação real deles na aviação de longo alcance soviética foi no Afeganistão, com bombas convencionais, lógico, como a gente vai ver. Mas os Tu-16 de reconhecimento de seus vários tipos foram extremamente ativos durante a Guerra Fria e estiveram entre os aviões soviéticos a mais ter contato com as forças potencialmente inimigas dos Estados Unidos e de seus aliados na OTAN. E nem sempre esses encontros terminavam em bons termos. Naquele jogo de espionagem aérea que caracterizou o confronto das duas superpotências nucleares por toda a segunda metade do século XX, aos soviéticos era de grande relevância a coleta de dados de inteligência, na maior quantidade possível e de todo tipo, incluindo as análises das assinaturas dos radares da defesa aérea norte-americana, comunicações e outras naturezas, incluindo com destaque absolutamente tudo que se relacionasse ao NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, pertencente aos Estados Unidos, mas incluindo importantes instalações no Canadá e também os dispositivos de defesa aérea, comunicação, comando e controle da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. E outro alvo de primeiríssimo interesse eram as forças navais norte-americanas, sobretudo as forças-tarefa de porta-aviões, um dos pilares da capacidade de projeção de força global dos Estados Unidos. E para esse escopo de missões foram desenvolvidas as versões de reconhecimento, inteligência eletrônica e de sinais das siglas ELINT e SIGINT, assim como de patrulha e esclarecimento marítimo dos bombardeiros de longo alcance Tupolev Tu-16 e Tu-95. E coube a um desses Tu-16 a primeira intrusão registrada de um avião soviético no espaço aéreo guardado pelo NORAD, no Alasca, em 5 de dezembro de 61, e que resultou no avião soviético sendo interceptado por 2 caças F-102 Delta Dagger da Força Aérea Norte-Americana, a USAF, que decolaram da base aérea de Galena. Daí em diante, episódios como esse, nas décadas seguintes, se tornariam corriqueiros, com os Tu-16 espiando com seus sensores nos limites do espaço aéreo do Alasca, e não raro fazendo penetrações curtas e rápidas, quase sempre merecendo a interceptação dos caças de defesa da USAF, mas também quase sempre sem maiores consequências. Mas eu disse quase. Em 15 de julho de 64, um Tu-16R reportou ter feito contato com uma força-tarefa de porta-aviões da US Navy a cerca de 200 km a leste do litoral japonês. E nada mais se recebeu do avião, que desapareceu com toda a sua tripulação de 7 homens. E cerca de 4 anos depois, em 25 de maio de 68, aconteceu talvez a mais controversa história de perda de um Tu-16 em missão. Nessa data, um elemento de Tu-16R da base aérea de Severomorsk, perto de Murmansk, foi enviado em missão de esclarecimento
procurando uma força-tarefa da US Navy capitaneada pelo porta-aviões USS Essex, no mar da Noruega. O líder era o Tu-16R do tenente-coronel Alexander Pliev, um dos melhores pilotos de sua unidade e considerado um especialista em voos a baixíssima altitude. Ao encontrarem os navios norte-americanos, o Tu-16R de Pliev fez um primeiro sobrevoo do Essex, então circulou e veio novamente, e dessa vez muito, mas muito baixo, não mais que uns 15 metros do mar, numa passagem ainda muito próxima do navio. Então, já se afastando, ao fazer uma curva, a ponta de uma das asas tocou as águas e o avião se precipitou numa cambalhota, explodindo no mar com uma coluna de fumo. O porta-aviões até enviou helicópteros de resgate com mergulhadores, mas não se achou nenhum sobrevivente. O segundo Tu-16R, perdendo o líder, circulou um pouco à distância e se afastou. Já um outro episódio rolou em 4 de outubro de 73, quando outro elemento de Tu-16R da Frota do Norte, da mesma base de Severomorsk, liderado pelo tenente-coronel Sviridov, estava, como no incidente de Pliev, numa missão de esclarecimento, procurando por outra força-tarefa, esta com o porta-aviões USS John F. Kennedy, novamente no mar da Noruega. Encontrando o navio, Sviridov se aproximou deste, a uns parcos 100 metros de altura, quando então um caça McDonnell Douglas F-4 Phantom II decolou do porta-aviões para interceptá-lo. E o piloto do Phantom não apenas se aproximou. Eu acho que o cara queria ver o branco dos olhos do Sviridov. O caça chegou a uns 5 metros do bombardeiro e então se colocou sob a asa direita desse. Mas aí acelerou e subiu, o que aparentemente devia ser uma manobra agressiva para intimidar a tripulação soviética, fazendo os Tupolev se afastarem dos navios. Só que o piloto do Phantom errou no cálculo e o seu estabilizador vertical atingiu a asa do Tupolev. Sem chance de pousar no porta-aviões com os danos sofridos, o Phantom buscou a Noruega, onde teve de fazer um pouso de emergência. Já o Tu-16R, apesar das avarias, foi conduzido por Sviridov com segurança e pousou sem problemas na sua base. E um dos últimos incidentes desse tipo ocorreu no início dos anos 80 e é também um dos que menos se tem detalhes. E é até compreensível, acho que você vai concordar comigo depois de souber o que aconteceu. Afinal de contas, que comandante da Navy ia querer assinar e tornar público um relatório desse? Senhora? O que se sabe é que, como de costume, 2 Tu-16 estavam em patrulha no Atlântico quando localizaram uma força-tarefa cujo porta-aviões, que pode ter sido o USS Constellation ou talvez o Midway, um dos primeiros até a bordo, o então mais novo caça-naval multifuncional da US Navy, o FA-18A Hornet. E 3 desses caças decolaram e se aproximaram do Tupolev líder, o que até aí seguiu o padrão. Mas nessa ocasião os pilotos da Navy, talvez orgulhosos das suas novas máquinas, se mostraram especialmente agressivos, fazendo manobras bem próximas do Tu-16. E então, numa destas, 2 dos Hornet fizeram um rolamento ficando de dorso sobre o Tupolev, mas acabaram colidindo um com o outro. Pedaços e estilhaços dos caças atingiram um avião soviético, voando abaixo deles, mas sem causar danos fatais. E esse interrompeu a sua patrulha, mas retornou em segurança à sua base. Já entre os pilotos dos Hornet, um ejetou e foi resgatado do mar, mas o outro morreu na colisão. Agora vamos voltar aos Tu-16 de ataque, os bombardeiros e lançadores de mísseis. Na segunda metade dos anos 50,
A doutrina de ataque estratégico nuclear da aviação soviética contra os Estados Unidos privilegiava a rota pelo Ártico, o que inclusive explica muito do interesse pelas instalações do NORAD no Canadá e Alasca. E nesse sentido, buscou-se ampliar as capacidades dos aeródromos militares no território ártico soviético. Bom, e aí apareceu uma daquelas ideias brilhantes tão típicas da Guerra Fria. Sugeriu-se dos bombardeiros operarem numa situação de alerta máximo de pistas marcadas na própria calota polar ártica. Exato. Monstrões como o Tu-95 e o próprio Tu-16, pesando no pouso entre 70 e 95 toneladas, operando de uma pista numa crosta de uns metros de espessura de gelo. Essa gente inventa cada coisa. Mas acredite, era viável. O gelo resistia aos pousos e permitia a decolagem. Embora fosse sempre, imagina, né, uma operação crítica. E põe crítica nisso. Nos pousos, por exemplo, havia o risco da aeronave, com aquela inércia toda, simplesmente deslizar ou derrapar, varando a pista, vamos dizer assim, né? E foi exatamente isso que aconteceu num exercício em 26 de abril de 58, com um Tu-16, que sofreu danos que o impossibilitaram de decolar voltando à sua base original. Então, durante quase um ano, até 16 de abril de 59, o avião ficou ali, acompanhado de uma equipe de proteção e de um grupo de pesquisas árticas. Nesse tempo, o verão tinha reduzido a área do aeródromo quase à metade. Tipo, o Tu-16 estava numa grande balsa de gelo. E um avião de patrulha canadense já o tinha descoberto. Assim, depois de se retirar tudo o que se podia da aeronave, incluindo os motores, o que sobrou foi queimado e explodido, para não ter o risco de cair em mãos inimigas. E isso, ainda bem, né, encerrou as operações de Tu-16 na calota polar. E como nós já comentamos no episódio 112 sobre o Tu-22M, ele e o Tu-16 participaram da Guerra do Afeganistão, a intervenção soviética no país de 24 de dezembro de 79 a 15 de fevereiro de 89. Nesse conflito, uma das principais razões do uso dos Tu-16 foi a capacidade destes de lançar as bombas de 9 toneladas, tipo arrasa-quarteirão, destruidoras de bunkers e fortificações. E uma das maiores missões desses bombardeiros aconteceu em 22 de abril de 84, quando nada menos que 24 Tu-16 KSR-2-5, levando cada um entre 25 a 40 bombas de 250 quilos, atacou um bastião dos guerrilheiros afegãos num vale próximo de Kandahar, atingindo o alvo com impressionante precisão, apesar de uma forte cobertura de nuvens ter obrigado o lançamento de uma altitude maior que o planejado, para que se evitasse colisões entre as aeronaves, que fizeram o bombardeio em formação cerrada. E esse grupo, ao pousar, foi reabastecido e rearmado, fazendo uma nova missão apenas 4 horas depois, e também com resultado eficaz. Durante essas operações no Afeganistão, a carga bélica mais comum nos Tu-16 era de 12 bombas de 500 quilos por aeronave, e as missões eram sempre diurnas, usando-se miras de bombardeio ópticas, e as formações dos bombardeiros usualmente eram acompanhadas por um Tu-16 de guerra eletrônica, para interferir nos radares de terra e dos caças F-16 paquistaneses, que invadiam rotineiramente o espaço aéreo afegão numa ameaça real aos bombardeiros soviéticos. Mas nunca houve um ataque real para valer desses caças contra os bombardeiros. Agora, no terceiro e último vídeo dessa série, as operações dos Tu-16 sob outras bandeiras: Egito, Indonésia e Iraque. Não perca! Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube.
Um grande abraço e até o próximo voo.